Manuel André Soares Castro, 64 anos, 30 de 11 de 1957. Aqui Vilarinho de São Roque, sou natural de Vilarinho de São Roque. Sempre vivi aqui, exceto tempo de escola, mas nunca, vinha cá nas férias, logicamente, nunca mudei de lugar nem de residência. O meu tempo na casa dos meus pais, para mim, foi um bom tempo. Não tenho irmãos, tenho um irmão fora do casal, extraconjugal, mas não vivia com irmãos, vivia sempre sozinho. Eu, para o tempo em que nasci, não as considerava más. Não havia uma casa normal, feita em 1900, e esta foi em 21, feita em 1930, por volta, até antes, 1930. Foi antes, 1920 e tal. Tem data precisa, mas não tínhamos quarto de banho na altura, pronto, eram as dificuldades que havia. Quando eu nasci já havia um quarto de banho externo fora. O meu pai tinha feito lá qualquer coisa, trabalhava um bocado na construção civil. Mais tarde fez um interno também, simples, rudimentar, mas simples, com o normal, um lavatório, uma sanita e um bidé, pronto, e um chuveiro para tomarmos banho. Mas não tinha mal. O meu avô tinha algumas posses, teve um tempo lá pelo Brasil, tinha algumas possesitas e fez aqui terras de cultivo, rompeu e dos montes, começou a fazer terras e tínhamos da parte agrícola, não nos faltava assim muita coisa. Criávamos lá os suínos, criávamos vacas, tínhamos milho, feijão, o que a terra produzia. Não havia miséria na casa, não havia. Nesse tempo as pessoas tinham as lojas, não é as lojas do gado como se chama em alguns sítios do país, a loja é o armazém, o celeiro cá em baixo. Tínhamos então as pipas do vinho, produzíamos aí vinho desse vinho normal, de fraca qualidade, mas era o que bebíamos. Tínhamos o milho, comprava-se sardinhas e salgavam-se, carapau, matava-se o porco e metia-se na salgadeira como era normal, mas passávamos a noite já começou a vir os frigoríficos, ora, tinha pai 12 anos, 13, começaram a aparecer os frigoríficos, já começou as coisas a mudar um bocado em relação a isso. A água canalizada, tínhamos a fonte ao lado, e começamos a ter água canalizada muito cedo mesmo. Construiu-se lá umas minas e explorações próprias, nada da rede, nada água da rede. A rede foi agora há 10, 12 anos e tínhamos água canalizada em casa, nossas explorações próprias. Nós e muita gente, a maior parte dos lugares, das pessoas do lugar, tinham água canalizada, aqui já há muitos anos. Eletricidade não. Mas também veio cedo, eu devia ter 10 anos quando começou, 8 a 10 anos, quando começou a aparecer a eletricidade, porque a escola, eu fui para a escola com 6 anos e já tinha eletricidade na escola. Esta casa onde nós estamos aqui, e havia uma casa ali ao fundo do lugar, que ainda existe também, não existe a mesma casa, mas foi restaurada uma no lugar dela, aproveitada uma parte dela, tinha um gerador de energia elétrica, aqui no rio, nas margens do rio. A água à noite ia lá e havia lá uma levadazinha, claro, tirava uma tampa e a água vinha para a levada e fazia o gerador andar e quando eles acabassem de tirar a tampa, a luz chegava aqui a casa nesse tempo. Mas isso já foi antes do meu nascimento, anos 50. Isso foi para 1940 e tais. Esta foi, não foi mais, porque esta casa foi mais cedo. Esta casa foi feita em 1921. Portanto, foi antes disso, foi na altura que ela foi feita, já tinha energia elétrica. Agora nós não, o lugar não, mas a energia aqui veio, nós aqui, o nosso lugar não foi, não sei porquê, não ficou muito atrasado de algumas situações. Foi sempre um lugar que eu engraço aos nossos presidentes da Câmara, pronto, na altura as pessoas que governavam aqui o Conselho. Alcatroaram-nos uma estrada relativamente cedo, fizeram uma escola relativamente cedo, portanto, em 50, por volta disso, 50, 55, começaram a construir aqui uma escola nova. Não tínhamos grande razão de queixa, não temos grande razão de queixa. Logo, nesse tempo, atrás um bocado, no meu tempo e antes de eu nascer no tempo, havia mais miséria. Mas eu já não me senti mal quando nasci, apesar de estar numa ditadura, não me sentia nada mal. Não tinham televisão, por exemplo? Não tínhamos, também viemos a ter mais tarde, preto e branco até muito mais tarde, porque a minha mãe queria a televisão preto e branco, queria cores. Tínhamos um frigorífico também, comprou-se, também não sei em que data foi, mas era um frigorífico bom, durou muito tempo, muitos anos, um fogão da Fábrica Portugal, também muito duradouro. As coisas naquela altura duravam, não era para fazer e acabar, não era hoje. A Maria bota fora, não, aquilo durava anos infinito, tínhamos um frigorífico, utilizávamos, e depois veio as arcas também, praticamente foi tudo seguido, e não estávamos mal.
Não sei, em relação à qualidade de alimentos e tudo, eu acho que estávamos melhor que agora. E depois, o meu pai, ainda ajudei, também tínhamos abelhas, quase toda a gente era apicultores. E tínhamos abelhas, era mel, tínhamos oliveiras, produziam azeitonas, agora não existe nada disso, raramente aparece aí azeitonas, às vezes é bienal, outras vezes nem é, há anos que não dá 3 ou 4 anos seguidos, acusam a certas indústrias aqui do Distrito de Aveiro de poluir, mas não é só isso, há qualquer coisa que não funciona bem. As indústrias hoje já estão mais tratadas, mais equipadas, têm proteções, os filtros lá das cheminés, etc, etc, mas o que é certo é que não produz como antigamente. Antigamente criava-se aqui muito azeite, eu cheguei a ir, aqui pertence a Sever de Buga, passou de Serim, havia lá um lagar onde moía as azeitonas, íamos. Chegava aqui uma caminhoneta deles, ao fim da tarde, carregava as azeitonas e depois passámos lá à noite e outro dia já vinhamos embora com azeite, jantávamos lá. As pessoas levavam a comer, havia lá uma fogueira sempre muito grande para aquecer a caldeira, para ter água quente, para tirar o azeite a quente e aproveitava-se as panelas que eles emprestavam, cozinhava-se e comia-se. E depois de manhã vinhamos embora e já se provava o azeite novo. Íamos lá à biquinha, onde se ia o azeite, copozinho de metal, e toca a meter no nosso comer, normalmente era com ovos, batatas e bacalhau, era mais simples. Era mais simples de cozinhar. Era bom, o azeite era bom, já se provava, olha, este ano aquele é bom. Havia sempre esse interesse de provar o azeite. Naquela altura vendia-se. O que é que vendia? Vendia-se tudo o que a terra produzia. Tudo. Normalmente era uma senhora que era ali da Branca, chamava-a Tia Casumira, uma senhora forte para caneco, mas o marido era muito magrinho, era a contradição, era bucha estica. Pronto. E eles naquele tempo compravam tudo. Compravam coelhos, compravam milho, compravam feijões, compravam vinho. Eles vinham aqui, traziam umas jaulas de madeira, não tinha nada em plástico, não havia nada. Compravam desta casa, aqui onde nós estamos, na casa dos meus pais e dos meus avós, do meu avô. E de todo o lugar, todo o excesso, que nós considerássemos excesso, essa senhora comprava. Mais tarde, o meu pai tirou o quarto e comprou um carrito, um Volkswagen, um 1300, e aproveitávamos, e eu depois também comprei uma 4L, já com idade, depois dos 20 anos, as coisas foram evoluindo, e cheguei a levar a Estarreja, um armazém que lá havia, que ele chamava o Celeiro, ao lado do cinema de Estarreja, e chegámos lá a levar o milho e vender. E mais tarde também íamos levar aqui ao Sobreiro. O meu pai trabalhou até morrer praticamente, embora novo, mas até aos 75 anos e produzia milho, não era muita quantidade, uma tonelada ou 2 ou 3 de milho, e o excedente que nós tínhamos pagava-se lá na carrinha e chegava-se ali e vendia-se. E ele vendia o milho e já aproveitava para trazer nova semente, vendia-se o milho lá para maio mais ou menos, e trazia semente, trazia adubo, já trazia outras coisas, portanto, mas ficava sempre com algum. Naquele tempo, que é o que me admira hoje, importa-se tudo e as coisas não dão. Não se fica com nada. Só produções intensivas, só não sei o quê. Naquela altura, o pouco que a terra dava era valorizado, tinha valor. Minha mãe vendia coelhos para caneco. Um corral, e esta senhora que aqui trabalhou, que era uma empregada, também havia aqui um corral, que era de bois, ter bois, 2 juntas, depois de deixar de ter os 4 bois, ficava só com 2, e outro corral, ter lá 40 coelhos, se nem havia doenças, não havia nada, aquilo tudo se criava, e a senhora vinha, pegava num na mão, isto tem 1 quilo, pago tanto, e as pessoas também não regateavam, porque aquilo era sempre um dinheiro que fazia fartura na casa, para a vivência da casa, para os gastos da casa, e eram artigos, os que saíam da agricultura, bem pagos para a altura. Eram bem pagos, valia a pena as pessoas trabalhar, andarem a martirizar-se ao sol, à chuva e ao tempo que fizesse, a trabalhar, mas compensava. Iam ganhando dinheirito para um casamento de um filho, ganhando dinheirito para dar uma reforma na casa, para meter um telhado, para isto. Era um tempo que havia dificuldade, mas com pouco que tivéssemos, fazíamos alguma coisa. Agora é preciso centenas ou milhares e não sei o quê, e há uma dificuldade em fazer alguma coisa. Mas é o tempo que temos. Usavam produtos químicos? Ou... Nada, não. Utilizou-se, os primeiros que eu me lembro, os produtos químicos que se utilizaram, ou produtos químicos, neste caso adubos, era um amónio, chamava amónio. Antes disso, aquilo era um produto branco, como o açúcar, pronto, farinhado, não era granulado,
e era a única coisa que se utilizava. Antes era a cinza só, mais nada, e o estrume dos animais. Portanto, apanhava-se o mato, que evitava os incêndios, e também não havia as árvores cá hoje, praticamente não existia árvores nenhumas por aqui, a não ser pinheiro, e apanhava-se o mato, metia-se nos quinteiros, como a gente chamava, portanto, aquele espaço onde se caminhava para irmos para casa, ou para as lojas, ou quando havia ali um espaço grande, como isto aqui, e depois quando chegava a altura ia-se metendo para a cama dos gatos, quando este estivesse com os excrementos necessários, portanto, estivesse a ficar sujo, tirava-se e metia-se numa pilha, e depois aquilo ia fermentando. Quando era para labrar as terras, também de abril para diante, nos quinteiros, como se chamavam, aquilo, o mato que lá estava acumulado com a umidade ia ficando composto, ia apodrecendo. As pessoas cortavam aquilo à enxada miudinha e juntavam para a pilha. E depois então, cinza e estrume. prontos, antes disso era cinza e estrume. Depois, nessa altura, esse mato ia para as terras e depois era lavrado com bois, não é tudo com bois, não havia tratores, mais tarde apareceu com um tratorzinho, depois também comprei um, era lavrado e era feito, algumas imagens que eu tenho, algumas fotografias que lá tenho em casa dessas, era na sementeira das batatas, a utilizar os bois a labrar. Pronto, o meu pai era o candeeiro e eu era o labrador, ou vice-versa. Era sempre os bois. Abria-se um rego, primeiro rego, e depois abria-se um rego baixinho, depois a rua, segurava-se a rua, baixinho, marcava-se o carreiro. E as mulheres me atrás com a enxada e tiravam a parte aérea, as ervas para dentro, viravam ao contrário para não rebentar. E depois metia-se então a cinza, ou mais tarde o amónio, pousava-se as batatas em cima, depois a charrua passava outra vez, levantava a terra que ficou. E depois era sempre esse processo. Passava 2 vezes para fazer um rego. E semeava-se as batatas, o milho já era diferente. As tradições acho que em todo lado, eram as esfolhadas principalmente. Também chegou aqui a fazer o linho. Eu lembro-me em casa da Testera ter um carro de bois e no carro de bois, não me lembro muito mais, mas lembro-me no carro de bois eles metiam um ripanço, que era uma peça com 2 buracos encaixada no cabeçalho do carro e com os dentes altos, e as pessoas tinham ali os molhos do linho e tinha as baganhas que era a ponta do linho, a semente do linho, e ripavam aquilo. Passavam naquilo assim às sementes. Depois aquilo era pisado, o linho era pisado, tinha lá uns tratamentos, depois era espadelado. Eu lembro-me fazer alguma coisa, mas isso era mais para trás do meu tempo, mas lembro-me de fazer isso. E lembro-me no rio lá em baixo, chamo-me o Rio das Cabras, ou o Regatinho, tanto de um lado como no outro, as pessoas terem o linho estendido e um pau em cima e pedras para a água não levar. Com o linho depois de apanhado tinha que estar um tempo de molho, não sei que tempo era. Depois então partia a casca exterior e ficava aquele fiozinho, depois é que ia dar o fio, depois fiado, ele era ripado, era espadelado e depois era fiado. Eu fiar ainda fiei, mas fui lá. Aqui nesta casa também, aqui de inverno cortava lá aos animais, também havia aqui pastoreio, cortava lá em maio aos animais e depois era lavado, era tirado aqueles borbodecidos que tinha do mato, de andar por aí, da cama do gado, dos animais onde eles dormiam, e depois amarrava-se, o meu pai fazia uns furos e comprava-os, e eu também aprendi a fiar, começava a fazer um fiozinho, com o fio na mão, ia fazendo um novelozito, e fazia-se camisola, levava-se à tecedeira, ali a Valmaior, as mulheres tudo à cabeça por aí abaixo, com uns sacos cheios de novelos, e depois a senhora lá no tiar fazia o trabalho de tecelã, eram os tiares antigos, e ainda temos lá muitas mantas e mesmo linho, peças de linho. A Carla fez-nos umas cortinas, já estão um bocado estragadas, lá para casa, na cozinha onde a gente está, umas cortinas feitas de peças de linho que a gente lá tem em casa, porque antigamente os lençóis na cama era linho. Era linho ou dessas mantas de farrapos, que chamavam de farrapos, que era o aproveitamento da roupa. Também fazia isso, a roupa agora, pronto, é diferente, mas também dá na mesma. A roupa começava a ficar um bocado estragada e eu, como era canalha, mandava-me tirar os botões. Cortava os botões, tudo para uma cestazinha para aproveitar para a próxima. E depois começava, mais tarde também comecei assim, estas pontas grossas ou assim, pronto, não se aproveitava. Depois começava-se a cortar tiras finas. Uma tira, outra tira, outra tira, outra tira, outra tira, chegava-se ao canto. Quando se virava para trás, a tira ficava maior, cortava-se um biquinho. Depois fazia-se um novelo, depois a senhora metia aqui no tiar, batava e depois fazia as mantas, farrapos. Mantas e passadeiras, isso também lá tinha muitas em casa.
Vocês ajudavam-se muito? Pronto, isso era outra situação. Sim. A ajuda que se fazia na maior parte dos tempos, que eu me lembro, porque eu cedo comecei a trabalhar na floresta, mas a ajuda que aqui se fazia não era uma ajuda, embora houvesse jornaleiras a quem se pedisse trabalho em troca de dinheiro. Sim. Pronto, a minha mãe tinha 2 raparigas, à segunda e à quarta vinham meio-dia trabalhar. Mas no caso de um excesso de trabalho, quando havia aquele excesso de trabalho, que era no caso das sementeiras e das colheitas principalmente, por exemplo a sementeira do milho, das batatas, quando havia excesso de trabalho, principalmente das batatas, que era um trabalho muito manual, o milho já tinha um semeador, já semeava, pronto, aquilo é mais rentável, as batatas era tudo posto à mão, tudo. Nessa situação, uma pessoa qualquer, por exemplo, a minha mãe dizia lá a essas jornaleiras: olha, eu estou a pensar em semear minhas batatas no Pinheiro, uma terra que se chamava Pinheiro, para o dia tanto tal, para a semana. Vocês vêm e nesse dia vamos aproveitar-vos e vamos semear as batatas. Elas faziam saber no lugar. Passavam de boca a boca. Quando se resolvia, o meu pai trabalhava um bocado na construção civil e também foi imigrado, quando as pessoas sabiam que nós íamos, de manhã, se fosse tarde, de manhã preparava-se o carro dos bois, metia-se lá a rua, metia-se as batatas, portanto as batatas, semente, metia-se as ferramentas que eram necessárias e quando fosse uma hora, uma e pouco, íamos aproveitar. Nesse caso, as pessoas apareciam lá com uma enxada ao ombro. Pronto, porque sabiam que fulano ia semear. E às vezes coincidiam ser as pessoas apareciam. Olha, vamos ajudar a Esmerinda. A minha era Esmerinda, meu pai era Manuel Marques Castro. Vamos ajudar e vinham. A minha mãe, quando fosse 3 horas, 3 e tal, via as pessoas que estavam, contava e vinha para cima, fritava bacalhau, arranjar azeitonas, às vezes já tinha metido ao forno, pronto, metia lá massa com presunto de porco, ou massa com frango, pronto, o que pudesse. Nesse tempo, às vezes fevereiro, março, abril, março e abril, não semeava batatas e as chuvas eram mais intensas. Às vezes chovia e as pessoas procuravam andar lá, tentar acabar o trabalho. Os bois molhavam-se todos, nós também, e a maior parte das vezes que isso acontecia não se lanchava na terra, não se fazia a merenda na terra. Então vão para casa, mudam de roupa e tal, e vinhamos para casa e era uma festa. Depois o garrafão logicamente que acompanhava e alguns até que se esqueciam. Passavam as marcas para ajudá-los a levar a casa. Mas eu lembro-me do tempo, pronto, da ditadura, no meu tempo de escola, no livro da 3ª e da 4ª que eu ainda lá tenho, que comprei-os agora há uns tempos nos Correios, mas também lá tinha os antigos, devo ter em alguns. O falar sobre as atividades agrícolas do nosso país. Pronto. E era o que lá diz, as vindimas feitas no Douro, com muita alegria, e nas zonas que tínhamos aqui, não havia vinho no Alentejo nessa altura, e apesar das picadas das abelhas e não sei o quê, as pessoas trabalhavam com alegria. Pronto, a gente fica, é esse sentimento que eu tenho hoje. Hoje trabalha-se para ganhar dinheiro, não é com alegria. Naquele tempo as pessoas iam também pela merenda. Havia algumas necessidades e a merenda já dava para o jantar e para a ceia e para tudo, que não havia na ceia na altura. Mas havia alegria. As pessoas andavam alegres, bem dispostas, não iam de cabeça baixa, nem andavam tristes por ir trabalhar. Era precisamente o contrário. No tempo da apanha dos cereais, também tem lá uma ou 2 fotografias desse tempo, raparigas da minha idade, aquilo então é que era uma alegria, porque era cantoria com caneco, ouvia-se pelo lugar todo. Havia aqui uma senhora que viveu aqui, foi aqui empregada desta casa muito ano, ela e o pai, muito ano mesmo, desde fazer a casa, o pai, desde fazer a casa até não sei quando, até praticamente deixar de trabalhar. E ela esteve cá menos anos, é filha, e aqui fazia-se as semeadas, as ceifas, ela cantava muito bem, normalmente era ela que dava início aos cantares. Chegava ali à terra, começava a baixar-se, a apanhar e quando daqui a um bocado aquilo começava a sair lá, cânticos uns da igreja, outros de fora, as modas daquele tempo, que eu por acaso, algumas se puxava para a cabeça ainda me lembro, mas principalmente as da igreja cantava-se muito nas apanhadas do trigo e depois também ia malhar para a eira, deixava lá estar um dia ou 2 na terra, aquilo, havia um sistema que aquilo ficava, amolecia, era mais fácil de malhar, a semente começava a querer decompor-se, deixava estar ligada ao pé
Pronto, e era mais fácil. Então, pegava naquilo, levava para as terras, ou para as eiras, e virava a semente ao contrário, cobrias com um plásticozito ou com alguma coisa. Depois, passados uns dias, chegava lá e ia malhar. Metia uma tábua em cima de um banco e pimba, aquelas faixas que faziam, tudo amarratado àquilo, e acabava por malhar o trigo, o centeio, o aveia, a cevada, era o que se produzia aí. Depois, como é que processava? Aquilo fica, processar era isso mesmo, era aquilo. A farinha depois era nos moinhos, por isso é que temos aí a rota dos moinhos. Aquilo era limpo, era ou num sistemas que lhe chamam as ventaneiras, tem lá uma em casa também antiga, bastante antiga, estou a deixar estragar. Pronto, era processado, era limpo e depois era armazenado nas caixas de madeira. E quando era para moer, ia-se para os moinhos. Pronto, e também se cantava nos moinhos. Mas as pessoas iam lá, abriam a água, punham-me a andar, e depois, passado uma hora ou duas, iam lá ver como é que estava o nível, que era, as mós não podiam andar a bater em pedra com pedra, estragavam-se, quando rompiam-se. Tinham que ter sempre o grão entre elas, e tinham que ter atenção. É aqui para 2 horas. 2 horas chegava lá, mas não faltava um quarto de hora, sentava-se lá na pedra do moinho, e então, a gente andava. Aquela podia correr e ouvia os moinhos a cantar, as pessoas lá dentro do moinho a cantar. Por isso é que ainda dizia, estavas muito a cantar, mas era à porta do moinho. E também havia, era uma ocasião também ótima, às vezes, para alguns namorados, porque aquilo não era frequentado, era um bocadinho longe, virado contrário às casas, como se tem aqui. Sim, o que nós comíamos mais era sempre o produto da terra. Comíamos bastante peixe salgado, da salga, mas o que comíamos mais era, vamos chamar-lhe um cozido, mini cozido. Portanto, era couves, batatas e carne de porco, enchidos, alguns, fazia-se alguns enchidos também, e depois matava-se o porco hoje, e comia-se o fígado, de caminho no dia, e fazia-se lá um arrozito com fígado, e comia-se couves, batatas e bacalhau, e bastante alho e azeite, porque na altura também havia aqui o azeite, ainda se criou aqui muita azeitona e muito azeite. Nos dias seguintes, a carne, parte dela ia ser salgada, e aproveitávamos algumas casas, não faziam todas, porque eu tenho conhecimento, mas algumas casas e algumas partes do porco faziam umas feiras. E assava-os na grelha, na brasa, ou fritava-os, normal. Mas a maior parte das casas aproveitava tudo para fazer regiões, famílias mais numerosas, e o dia da matança de porco limitava-se a pouco, e depois o resto é tudo guardado. Lá em casa não. A minha mãe metia os ossos da espinha, era aberto, ela normalmente é que partia o porco. O meu pai botava abaixo, mais eu, ou ele sozinho, estava pendurado lá na loja, arranjava-se as gestas, punham-se no chão, ou também as acácias, as austrálias, também se punha, apanhavam-se as austrálias limpinhas, como elas estavam, não estavam poluídas como agora, e punham-se no chão, baixava-se o porco, depois cortava-se à serra e à machada, abria-se, depois aquilo era feito à faca, dividir as peças, lá, fazer a seleção da carne como ela entendia. E os ossos da espinha iam para a salgadeira de caminho, os pés, as orelhas, a cara, na cabeça, cortava-se, aproveitava-se a cara, é tudo salgado. Passado um dia ou dois já estava a comer. Aquelas couves, agora neste porco era matado por Santo André, há um ditado que diz que por Santo André prende-se o porco pelo pé, que é a altura de matar os porcos, que é inverno, porque não havia grande processo de congelação e também não há muita vareja agora e sistemas que podiam estragar os porcos, o calor, pronto. E então matava-se nesta altura e daqui a 8 dias ou mais já estamos a comer. As couves eram boas, lá que chovia, fazia-te aquelas panelas couves, batatas, cenouras também criadas aqui, umas cenouritas bonitas, raquíticas, mas o nosso terreno é muito próprio para isso, mas fazia-se então esses comeres e então lá vinham os ossos da espinha, chamavam os ossos da suã, e também a cara de porco, e os pés, orelheira e um bocado de chouriça já. Carne de chouriça, as primeiras chouriças, meti-se ao fumeiro e ainda está moldezitas, mas vamos provar chouriças. E aquilo sabia, e broa, azeitonas de casa, vinho de casa, aquilo era uma maravilha. Não havia ninguém que chegasse à casa de uma pessoa, algumas mais humildes não, há umas pessoas cá do lugar, se entrasse dentro da adega, saía de lá como um abade. Faltava lá nada. As sardinhas salgadas, havia pessoas que as comiam assim, cruas. Chegava lá, tirava o sol, tinha uma tábua pendurada com 2 arames ao forno, neste caso era o soalho de cima da casa, pendurada, que era para os ratos não chegar às broas.
E as broas era cozida uma vez por semana, e as broas eram metidas lá com o lar para cima, com a parte mais larga da broa para cima, que estava no forno para baixo, lá ficava virada para cima. Havia sempre lá uma tábua e uma mesazita, chegavam lá, cortavam um bocado de broa, uma sardinha salgada, tiravam o sol, com a faca, cortava a miudinha e comiam. Tinha o vinho, e se quisesse mel, ainda ia à cândara do mel, uma colher, tirava o melzinho, tinha azeitonas ao lado, também havia sempre uma coisa de tirar os alimentos, que escorria a água, pronto, e madeira, em minha casa era em madeira, metiam aquilo, tiravam umas azeitonitas, punhas lá em cima da mesa, a pessoa comia ali, que era uma maravilha. Tinha o presunto da salgadeira, tínhamos peixes, também depois tinha os carapaus. Muitos carapaus não eram assim tão bons para comer como a sardinha. O carapau era escalado antes de ser salgado. E normalmente cortava a cabeça e era escalado, e era metido uma camada de carapau, uma camada de sal, e ficava ali aquilo, era para o inverno. Porque naquela altura era a carne de porco e os peixes. E no inverno não tinha tanto peixe porque não tínhamos os barcos de pesca que temos hoje. Naquele tempo eram aqueles barcos como ali da Arte Chápega, pequeninitos, e no inverno os peixeiros não vinham. O resto do ano vinham. Essa casumira que vinha, comprava os coelhos e outras coisas, trazia peixe também para aqui. O que me lembro de Natal, já havia bolo rei. Já a canalha, já se comia o bolo rei. O pai da Carla esteve imigrado no Brasil. E veio, ainda era pequeno, eu andava na escola em Oliveira, portanto, 11 anos, 12, quando ele veio. Eu sei que ele, para fazer feijoada brasileira, ia comprar carne no Porto. Mas aqui na zona não havia, carne lá própria para a feijoada. Nessa altura ele ia ao Albergaria Abelha, talvez, ou à Beira, não sei onde ia, mas já trazia o bolo rei, trazia frutas cristalizadas, que era uma coisa que havia muito, aos pontapés por todo lado. Encontrava-se muito ali na zona da Gafanha, havia um senhor que trabalhava lá e chegava aí com cada pedaço de maçãs e peras e o paneco, frutas cristalizadas, trazia as passas, trazia praticamente tudo o que há agora no Natal, tirando lá os ferreros e essas coisas todas. Esses coisas ainda não havia nada disso, mas o que era o normal de Natal, então tínhamos sempre uma coisa boa, que era termos muito e bom bacalhau, agora, e barato. E barato, mesmo para o tempo, não é a tal diferença que há do tempo de outra hora para agora ganha-se muito dinheiro, mas as coisas são excessivamente caras. A gente ia comprar, tinha aqui uma loja, um estabelecimento, já toda a vida teve aqui, toda a vida teve, desde que eu nasci, e antes de eu nascer, o meu pai tinha aqui, adiante onde ele nasceu, aqui na casa adiante, tinha o pai dele, que ele chamava o Timanel Vendeiro, tinha a venda, a loja era uma venda, e agora eles vendiam o essencial mesmo, e o meu pai ia buscá-lo, chegou a ir, mais o irmão mais velho, o Gil, chegaram a ir a Valdecâmara, onde há uma fábrica de queijo, havia, que era Martins e Rebelo, já a caminho do Oliveira das Meias, ia buscar café, ia buscar arroz, ia buscar açúcar, as coisas essenciais, mas eram quantidades pequenas, que as pessoas nesse tempo iam à loja buscar o mínimo, uma caixa de fósforos, que dava pai para 10 anos, sabe o que é que eu utilizava para acender o lume? Tinha a lareira, cozinhava a lareira, e antes de ir para a cama tinha a lareira, deixava a lareira acesa com alguma lenha, e outro dia chegava lá e arrumava a cinza e comprava o enxofre, aquele pó amarelo, que não se utiliza hoje, aí, para certas coisas, comprava o pó amarelo e arrumava, se tivesse uma mínima brasa pequenininha, pegava no enxofre, nos dedos e pousava lá, e tinha de caminho uma manchinha de carquejas ou carumas, ou não sei o que ao lado, secas, e aqui não incendiava-se, eles acendiam, nem gastavam os fósforos. Porque os fósforos, por exemplo, em relação ao pão, ao açúcar, ao arroz, era uma coisa cara. Pronto, e eles evitavam. As pessoas poupavam muito, não era como agora. Se poupássemos agora, poupávamos há 60 anos atrás, com quando estava tudo rico, não havia pobres. As festas na aldeia, tínhamos aqui o São Roque, era a festa, tirando as festasitas que se faziam por aí, aqui em casa do José das Cavacas, não é muito o meu tempo, mas a minha mãe contava muito isso. Que era agora de inverno, neste tempo, fiavam e faziam lá os tais novelos de farrapos, pronto, e juntavam-se ali, penso que era à sexta-feira, juntavam-se ali para fazer esse trabalho, as moças novas, pronto. Aquilo também havia certo interesse em trabalhar e também arranjar um rapazito, pronto, e então essas pessoas iam para lá e no fim, ao cair da noite, depois de jantar,
iam para lá e toca a fazer algum trabalho. E depois do fim, vinham então rapazes fora da terra, alguns fora da terra, porque dizia que o Conselho de Oliveira das Mães, que era relativamente perto, e trazia então as concertinas e lá as harmónicas de boca, aquelas pequenininhas, e então toca aí no Segarrega e as raparigas aproveitavam, pois ali encostadinhas a um canto à espera com um chamado para ir dançar. Era essas festas que havia, ainda hoje já, ia subir a 3 ao meio, o Vira Balseado, essas danças de roda, a tirana e outras coisas, embora não seja muito próprio da nossa zona. Eu também fiz parte de um rancho ali na Ribeira, fiz parte na direção, mas não dançava, nem nunca dancei, mas eram essas modas que se utilizavam e que se cantavam, pronto, muitos anos. Uma violazita, pronto, aprendi a tocar viola, essas festas. Depois tínhamos, então, essa festa religiosa, que era a festa em honra de São Roque, é a festa anual, até aparecer as festas na aldeia mesmo, a que se chamou Festa na Aldeia, que durou 5 anos, já se fez aqui a quinta, o quarto ou quinta festa que se fez aqui, a festa na aldeia, que assim ainda veio superar a festa religiosa. A de São Roque é a festa religiosa. Antigamente era uma festa grande, grande entre aspas. Eu também fui muitas vezes mordomo. Comecei cedo, como fui para a escola para Oliveira, a gente tinha, pronto, tinha outros conhecimentos, outras coisas, outra vontade de convivência com as coisas, e começamos a arranjar uns conjuntos, desde os 14 anos para diante, aqui da zona de Ilhavo, da Gafanha da Nazaré, pronto, e nessa altura era fácil arranjar 300 a 400 contos para termos aí 2 ou 3 conjuntos. Fazia-se a festa de sábado e de domingo. Domingo pertencia mais às pessoas de idade. Portanto, a festa religiosa, e depois arranjavam uns cantadores ou alguma coisa. E nós até separou as comissões, era a festa dos novos e a festa dos velhos. Domingo era dos velhos, no sábado e segunda era dos novos. Até que um dia houve também alguns problemas com o pároco que aqui estava, problemas, nunca chegou a ser problemas mais, porque ele era uma pessoa já com bastante idade e uma pessoa muito acessível, que era o padre Raul Domingos da Cruz, já faleceu há muitos anos, esteve aqui 50 anos na nossa paróquia. E então veio uma senhora da Gafanha de Nazaré, que era de cá, foi para lá viver, foi para lá trabalhar como empregada, depois já casou lá com um doutor, de quem era empregada, e veio para aí já com ideias um bocado revolucionárias, então no princípio dessas festas de sábado. E o padre um dia chamou a sua dona Arminda, eu também estava lá muito ligado à igreja e ao bispo, não sei o quê. As festas aqui, se quer fazer festas, antes da festa do santo, antes do dia, a festa profana, se for feita antes da religiosa, tem que ter uns dias de preparação. Sexta, sábado e domingo. Tem que haver uma missa no sábado e 2 dias da recitação do terço antes. Aquilo causou algum atrito, mas começou-se a fazer. Pronto, e continuou sempre. Mas as coisas depois foram subindo os custos, as coisas foram ficando caras demais, e o lugar também começou a perder muitas pessoas. Eu sou, como disse há pouco, sou o único que estou cá há 65 anos, mas tenho colegas meus de escola que não foram todos viver para o Oliveira das Meias ou para a Albergaria, saíram de cá, pronto, o lugar. Na altura que eu andei na escola, Deus me livre, éramos alguns 30, se calhar, alunos, 30 talvez não, mas 20 e tal alunos, e hoje só tem cá eu e outro. Eu andei até à 4ª classe. Fiz a 4ª classe ali e depois fui para Oliveira para o 1º e 2º ano, e depois andei até ao 9º. Acabei em Albergaria Velha em 74. Depois fui para a Floresta, que era o meu gosto. A Floresta é o que se possa imaginar da Floresta. Eu, quando andava na escola, em Oliveira, pronto, um dia a minha mãe: tu não queres ir trabalhar para o Zé Correia, que era um madeireiro que aqui havia na zona, pronto, e estava aqui até a viver no lugar, agora está a viver na Ribeira de Fragas. E eu fui nas férias ganhar fui ganhar 15 escudos por dia, pronto, e correu mal, primeira semana, porque eu não ligava nada àquilo, lá sabia que era trabalhar, mas os outros todos trabalhavam, os velhos só andavam, e eu punha uma volta, às vezes a falar com eles, e eu chegou à minha beira: pá, tu tens de trabalhar, chega ao fim da semana e não está nada, faz salário. E então eu comecei lá a pregar a mola, a fazer por trabalhar e andar, não tinha também experiência, era novo e nem tinha força física para isso. Mas depois ficou lá um mexinho, quando eu saí da escola, a minha mãe queria que eu me empregasse. Arranjava empregos e ainda falou lá com o engenheiro qualquer da Gafanha, e lá através dessa dona Arminda. Eu não vou. Não vou, e ela ficou assim um bocado triste. Fui mais um colega, foi o meu primeiro sócio, e fomos a Clavelange de caminho e compramos uma motosserra.
Pronto. E a mãe emprestou-nos 100 contos, na altura, e fomos começar a comprar madeira. Ora bem, eu fui madeireiro uns anos com ele, depois deixei de ser com ele, tudo amigavelmente, nós continuamos amigos, depois tive um rapaz também que trabalhei com ele, e tive um tempo que estive sozinho, pai, 2 anos. Houve uns problemas na vida, por causa de meter mulheres, namoradas, ao barulho, e alguns problemas, e as coisas não foram por onde deviam ter ido, e pronto. Depois disso comecei a trabalhar como madeireiro na mesma, mas era mais a parte de silvicultura. Prontos, limpezas florestais, plantações de árvores, ou eucaliptos e outras árvores. Pronto, é a parte mais silvícola, e agora ainda continuo a trabalhar na venda de lenhas e o que aparecer da parte silvícola, que eu tenho a capacidade de fazer, porque eu cheguei a ter aí quase 10 mulheres a trabalhar diariamente, e hoje sou eu e um rapaz, estou à espera de uma senhora que esteve de bebê. Espero que ela venha para o princípio do mês, ou pelo menos ficou em vir para o princípio do mês começar a trabalhar. Como é que era aqui na escola? Gostou do percurso? É assim, a escola, na altura, a gente também é crianças, hoje eu faço uma boa avaliação da escola salazarista ou marcelista. As pessoas são contra, porque assim, porque assado. Não, agora dou mais valor do que dava na altura. Na altura apanhavam umas reguadas e umas bimadas, não gostava muito. Pronto, mas a gente hoje pega nos livros e lê e vê que aquele ensino não tem nada de mal. Era um ensino patriótico e era um ensino de respeito pelo ser humano, que hoje não há. Eu posso mostrar nos livros que lá tenho, passamos lá as leituras, uma atrás da outra, e as pessoas que lê e tenham uma inteligênciazinha, não sejam crianças, veem que aquilo não ensina nada de mal. Há educação, há respeito, ensinar os ceguinhos de bengala branca a atravessar as passadeiras, tratar bem os animais, e depois tem a parte também lá do patriotismo, que já penso que é no livro da quarta. Agora, eu não tenho razão nenhuma de queixa da escola. Éramos um bocado rebeldes, todas as crianças normalmente são, e a disciplina que eu tive não foi bem imposta também pela professora. Porque a professora era uma criança de 20 e poucos anos, e ainda andava a estudar em Albergaria Velha. Ia de manhã para o colégio de bicicleta. Tinha aqui a casa do professor, que ainda existe lá hoje. Ia de manhã para o colégio de bicicleta, ele era natural da Branca, e depois vinha à tarde. A parte da manhã que tínhamos da escola era um rapaz dos mais velhos da quarta que ficava a tomar conta de nós. Ficava lá a tomar conta de nós, e quando chegava, às vezes as coisas não corriam muito bem. Não tínhamos trabalhos feitos, ou ele se achasse que alguém não tinha tido o comportamento adequado. Ó, professora, Alzira, fulano correu mal, apertou-se mal, pronto, e ele era novita, mas era um bocado áspera nessa situação. Ela não tinha coração, apesar de ser nova. Os novos normalmente são tão agressivos, mas ela batia-nos a régua. Prontos, houve uma situação muito triste, mas também ela já estava com muita idade e o senhor também já faleceu. Muito triste, que aconteceu um dia, penso que foi uma conta qualquer que o miúdo estava a fazer, era mais velho que eu, no quadro. E aquilo não correu bem. E ela passou-lhe a conta na lousazita que ele tinha, e mandou para o lugar fazer a conta. E ele, quando acabou, foi lá mostrar a conta. E a conta estava mal. Aquelas lousas, não sei se conhece, tinham um caixilho de madeira em toda a volta. Pronto, o dele não tinha. Brincadeira, também canalha, quando é que perdeu o caixilho. E ela pôs na lousa e mandou-lhe com ela na testa. E abriu a testa, pronto, abriu a pele, um pau para cada lado, e ficou a sangrar. Lá mandou chamar os pais para levar para o doutor Flauzino para a albergaria para ser cozido. Ficou tudo ali em pânico, mas as pessoas iam de agradecer por cima. Iam de agradecer. Ela estava lá na casa do professor, a vizinha que estava ao lado tinha um filho da minha idade, é mais novo que eu pouco, que andava também na 4ª classe. E ele fazia os trabalhinhos todos a casa, ia levar-lhe alimentos a casa. A minha mãe também de vez em quando dava num cabaz daqueles feito aí de vimos, e também levava lá uma galinha à casa, a professora, a mortinha pronta para comer, uns ovinhos, umas batatinhas e o caneco, pronto. E eu ainda cheguei a estar lá 8 dias com ela. Porque a minha mãe também era assim um bocado de dar, prontos, até tarde. E ela também me aceitava diferente. Eu apanhava, mas não apanhava tanto como os outros. Depois nem tudo criticava. E o meu avô também era vivo. O tio Delfim também andava lá de volta da professora. Um menino assim, menino assado e tal. Não cheguei a apanhar tanta pancada como os outros. Isso é a realidade. Não me tratava tão mal. Nem cheguei a estar 8 dias também na casa dela, na Branca.
A mãe ainda estava viva quando eu para lá fui. Íamos a pé daqui para a Branca, eu e ela também chegava aí muitas vezes a pé. Nós íamos acompanhá-la até quase a telha dela, depois havia carreiros antigos, era tudo por carreiros antigos. Ela descia ao Rio Paima, havia uma ponte lá, havia toda a partida, mas duas até. E ela subia, estava de caminho na Espinheira e a casa dela era embaixo, no Chaco, chamava-o Chaco, chamava e chama, o Chaco da Branca. E ela ia para lá e a gente ia acompanhá-la a maior parte do tempo. Depois a canalha vinha toda a correr para trás. Agora, o tempo de escola para mim não tinha assim grandes razões de queixo. E as raparigas, os rapazes? Não, era a turma completa, estava tudo junto. Ora bem, a situação do tratamento diferenciado, no meu caso, foi essa. Foi, pronto, dava-se mais, ela também tinha mais atenção. Agora, também nunca puxou. Eu penso que ela nunca exigiu tanto de mim, se calhar como exigia dos outros, em certas situações. Mas eu depois fui fazer o exame da quarta e passei bem, tudo direitinho, em Albergaria Velha. Portanto, aprendi os outros. Agora, com o tempo, a gente aprende mais do que aprendia na altura. Vai falar que o seu pai emigrou. Emigrou para onde? Para a França. Na altura era tudo para a França. Ora, 57, ele deve ter ido por volta de 66, mais ou menos, foi nessa altura. Foi 3, 4 vezes a saúde. Foi e veio. Era aqui um senhor que ainda hoje estive com ele, em casa dele, lá em cima, aqui em Vila de São Luís. Tinha lá uns amigos quaisquer, não sei quem era. Sei que eles iam numa caminhoneta fechada, tinha as horas para atravessar os rios, tinha horas para tudo, tinha um latão de 200 litros que era a sanita deles. E depois mudava de carros, atravessava o rio, lá ia. E ele não sei quanto é que pagou, na altura, a primeira vez, ele falava assim, é 11 contos o caneco. E na altura nas fábricas ganhava-se 1,5 conto ou 2 de salário. Mas era preciso arranjar dinheiro, trabalhar para ir. Ele voltou e foi algumas vezes, não sei porquê. Não sei esses motivos, porque era canalha, não ligava a isso. Mas sei que ele foi. 3 ou 4 vezes que foi, continuou a ir de assalto mais esse senhor. Não dele veio definitivamente, foi então, pensa-se que foi por essa situação do filho extraconjugal. Pensa-se que foi, pronto. Pensa que foi, que eu também não sei ao certo, ele não me contou. Aqui do lugar, embora não fossem familiares, já há um grau de parentesco afastado, mas foi muita gente, muita. Daqui do lugar, sempre para a França, normalmente? Era sempre para a França, era mais fácil. Mas a França naquele tempo aceitou muita gente, mas também nos tratou bem. O meu pai, quando chegou à idade da reforma, há aqui uma senhora em Albergaria, que já faleceu, mas tem um filho que esteve lá há muitos anos. Ela, penso que ela era solicitadora, ela tratava cada reformas tratava e trata. Qualquer pessoa que esteve lá, que chega ao prazo da reforma, vai ali, eles tratam as coisas. E quando o meu pai chegou a esse tempo, eu fui lá mais ali à Albergaria e ela tentou saber lá da Segurança Social Francesa, lá pelo nome dele e pelos documentos que ele cá tinha, passaporte e o caneco, e eles teve lá parte dos anos, ninguém lhe fez descontos nenhuns. Mas ele trabalhou em fábricas, polimento de colheres e outras coisas ligadas à alimentação e nunca lhe fizeram descontos. Mais tarde fizeram-los quando ele foi para a construção civil. Aí é que lhe fizeram descontos, mas antes ele teve muitos anos. Tanto que a reforma dele era 36 euros por mês. Pronto, não era nada. E mesmo assim, aqui os nossos governantes na altura, quando ele foi reformado, a pensão dele cá, junta com a da França, chegava a um valor que eles não lhe retiraram dinheiro. Chegava a um escalão que nem era permitido. Portanto, não tinha lógica nenhuma. Tirar o dinheiro que vinha da França, não sei, 10 euros ou 11 ou caneco, mas... Lembra-se do dia de 25 de Abril? Eu lembro, então já tinha 17 anos. Aqui para nós não foi nada, logicamente 25 de Abril fui em Lisboa. Mas nós estávamos na escola em Albergaria Velha. Quando isso aconteceu, foi o último ano que andei na escola. E já grande, já não devia lá ter andado, já não devia lá andar. E então tínhamos um professor de História, que era Mário Jorge Lemos Pinto, que ainda existe hoje em Albergaria Velha, é advogado. Primeiro fui a esposa dele, que foi professora, depois, mais tarde, foi ele. Na minha maneira de ver, era um bom professor de História. E chamou-nos. 25 de Abril aconteceu, reuniu a escola toda. Aquilo não era escola nenhuma, aquilo era casas de habitação antigas. Tinha 3 lotes de casas, 3 patamares, e havia uma sala, que era a sala já dos alunos, uma salazita ao lado, que era uma cozinha, e levava uma machada de casa e partia as ripas da casa para fazermos foeiras quando tínhamos gazetas.
professores faltavam. E então eu estive a explicar o que era o 25 de Abril. Pronto, fez mal, mesmo muito mal mesmo, porque eu vinha de Oliveira e vim para aqui. Em 72 vim de Oliveira para baixo. Escola de respeito, tudo direitinho, enorme, pronto, já com 1000 e tal alunos, tudo como devia ser. Viemos para aqui, também mais ou menos tudo bem. Dá-se 25 de Abril, o Mário Jorge Lemos Pinto explica aos alunos que era o 25 de Abril, que era a Revolução, íamos deixar de estar numa ditadura para estarmos em democracia, porque íamos ter liberdade, íamos fazer isso. Outro dia, as portas do quarto ano já estão partidas. Pronto. Já se fumava nas salas. Já se mandava uma professora que era de inglês, que era ali, era esposa de um doutor ali da Branca, e havia lá um senhor, um colega meu, e esse chateava tanto a professora para ir na automotora das 6, porque as aulas só depois acabavam às 7, ele tinha uma automotora depois às 7h30, não era às 7, mas às 6 horas, e não queria ter aula de inglês. E a professora, não, tens que ter. E ele chateava tanto a professora que um dia ela aqui lá desmaiada no chão. Uma franzinazita, coitada, não tinha capacidade física para enfrentar tal agressora, e então a pobre toca a chamar a escola, e ele foi-se embora, acabou, foi apanhar a automotora e acabou. Acabou o respeito, acabou tudo, não sei. Em albergaria, na escola, no secundário, aqui na aldeia, quando se deu o 25 de Abril, eu penso que já nem havia aqui, era a escola. Eu penso que já não havia, que era só na Ribeira, depois veio a telescola, depois veio essas situações, ou seria depois disso pouco. E começaram a empurrar as pessoas, as crianças todas, centralizar as coisas, pronto, não haver, porque eu quando fui para Oliveira já havia a telescola, foi o começo da telescola, e os dois colegas, os três colegas, que eram meus colegas da quarta, éramos 4, já foram para a telescola. Eu fui para Oliveira, pronto, os meus pais mandaram para lá, de uma maneira diferente, e tive o ciclo, o primeiro e segundo ano, e depois lá o terceiro, quarto e quinto. Mas eles aqui foram para a telescola, e isto aqui, se não acabou a nossa escola, não estou bem certo, mas pouco tempo depois acabou. As crianças deixaram de haver, os pais começaram a retrair-se, mas a vida não estava mal na altura, isto até 82, mais ou menos, até o ano que eu me casei, até se estava muito bem, não estava mal. Depois de 82 para cá, começaram a aparecer lá os IVAs, os IRS e essas coisas todas, as pessoas começaram a ficar um bocado desgostosas com o trabalho. E lembras-te da Guerra Colonial? Lembro-me de ouvir, e tive lá alguns livros em casa sobre isso. Teve um senhor aqui, que já faleceu, que esteve aqui, não era da cá, era de Silvestre Cura, que a esposa ainda está viva na França, também emigraram, e ele esteve na Guiné. E ele veio muito mal mesmo. Não bem mal de saúde, mas vinha mal mentalmente. Ele trouxe, como é que é dizer, trouxe granadas, não trouxe armas, não trouxe armamento, mas foi granadas e balas, e não estava bem, pronto, fazia asneiras, chegou a arrancar as unhas dos pés, ferro frio, uma navalha, estava vinho, bebia, arrancava aquilo, pronto, bem muito mal. Viveu ao meu lado, na casa onde viviam os meus pais, uma casa antiga que lá estava, e aquilo correu mal, mas ele depois emigrou. Tradições, havia aqui um ferreiro, que era o homem das 7 artes, o José das Cavacas, que era uma pessoa que eu admirava muito, faleceu há uns anos. Eu levantava de manhã em Canalha, e ele tinha uma forja aqui em cima, que agora pertence ao rancho da Ribeira, e ele doou, a família doou o fole, onde fazia o ar para aquilo funcionar, e eu estava na cama, canalhazita, miúdo, e eu via bater 4, 5 da manhã, agora de inverno, pimba, às vezes vinha para ali, devo velho, puxar ao fole, fazia cabacas, fazia minas, fazia paredes de pedra, chegou a fazer carros de bois, pronto, era um homem das 7 artes, mas sabia, e era um senhor já na altura, que tinha algum dinheiro. Falava-se na altura, mas pronto, o canalha mesmo, que chegou a ter 21 contos. Na altura era uma fortuna. Se calhar dava para fazer esta casa, porque era, e nas quais ajudar a minha falecida avó, a mãe do meu pai, para comprar uma junta de bois, que ela ficou viúva nova, e pronto, e depois a vida foi um bocado difícil para os 4 filhos que tinha. Um bocado difícil mesmo. Então compraram uns boisitos e começaram a transportar madeira para o Caima. Porque nessa altura o Caima aqui, uma celulose que há no Palhal, ou no Carvalhal, trabalhava com madeira de pinho, não era o eucalipto como agora, o eucalipto praticamente não existia. E eles cortavam aqui os pinheiros e carregavam os carros depois e levava lá, caminhos fracos. E esse senhor
prontos, ganhava muito dinheiro em tudo. Fazia as cavacas e ia vender para as feiras. E eles iam daqui para Silvestre Cura, para as festas da Páscoa, ia para a Ribeira, ia para Telhadeira, e para onde podia, com aqueles baús de 20 quilos às costas. Tinha um irmão da mulher, um cunhado, que se chamava o Chico, e pegava nisso às costas da noite por aí acima, nas missas já às 10, 11 horas do dia, já estava à porta das igrejas, montava lá uma bancazita que tinha, carregava as pessoas por aí acima, era aquele tempo, andarmos as brincadeiras, saltar ao eixo, o jogo da malha, o peão nunca foi muita tradição aqui, eu embora em Oliveira havia esse jogo e cheguei a ter peões, ia botar. Pronto, as andas também se andavam, o meu pai fazia andolas ou andas, aqueles paus, aqueles dois que se anda, pronto. O meu pai também chegou a fazer algumas, eu também andava por aí. Aqueles arcositos de canalha que tirava-se, às vezes roubava-se, as bacias eram em chapa. E por cima havia um arco que era para não cortar, não ficar aquela beira cortante. E a canalha, quando pudesse, roubava aqueles arcositos e arranjava um arame com caneca, por rua abaixo. Também umas brincadeiras que se faziam antigamente, as estradas não eram alcatroadas, uma brincadeira mafiosa, um bocado mafiosa, porque não eram alcatroadas e nós juntávamos um cone de pó. Havia muito pó nas estradas, começaram os animais e o coneco, era pó e escarmento dos animais. Juntava-se e depois com o cotovelo fazia-se um buraquinho. Depois pedia-se às raparigas para fazer lá xixi. Pronto. Na altura não utilizavam roupa interior, eram os vestidos e o caneco, depois elas lá faziam xixi a apontar e a gente tinha tudo espreitar e com o caneco. Admirar-lhe que tempo. Era um tempo, eu hoje acho um tempo alegre. E depois íamos lá e tirávamos com um pauzito ou com o dedo de volta do molhado, tirávamos aquilo com um jeitinho e íamos pôr ao sol, que era uma tigela. Fazia-se uma tigelinha, pronto. Tigelinha nasce. Era o tempo. Quando não havia raparigas, nós íamos à água, ao chafariz, ou às fontezitas públicas que havia aí, enchíamos a boca d'água e vinhamos lá pôr. Mas o interesse de fazer aquilo era chamar as raparigas. É canalha, pronto. É canalha, 4 e 5 anos, era aqui. Havia aqui umas pessoas, aqui já faleceram, coitadas, é uma pena, e elas estão retratadas também. Aquelas pessoas tinham os defeitos delas, ninguém é perfeito, mas no caso das mortes, no caso das ajudas solidárias, no caso aquelas senhoras, quando morria alguém, olha, fulano está mal, coitadinho, vai falecer e quando elas às vezes talvez causasse a morte mais depressa do que devia, porque tinha um irmão, também já faleceu, o Isaac, o Sr. Isaac, e ele, quando a pessoa estivesse assim um bocadinho mal, botava lá um livrinho e não ter-se para a ver das pessoas, pronto, rezar e tal, e pedir para a alma dele, não sei o quê, e a pessoa, se estivesse ainda consciente, começava a ficar assustada, e caneco, já me estou a rezar por aí alma, mas era o hábito, era a tradição. E então as irmãs vinham, e normalmente ninguém tinha nada escondido, nem fechado como hoje, e elas vinham, olha, faleceu, ela fechava os olhos, lá metia aguardente na cara, num pano, e lá amarrava os queixos, preparava a pessoa de caminho ali, tudo direitinho, iam lá às gavetas, fosse o que fosse, preparavam a casa, lavavam a casa, limpavam a casa, umas iam apanhar era para os animais, tudo tinha bois de trabalho e vacas de leite e outros animais pequenos, tudo, tratavam daquilo tudo sem um mínimo de pudor, sem um mínimo de interesse, sem um mínimo de nada. É o que eu gostava mais desse tempo, era isso. Entre ajuda e não houve aqui, quando se fala, uma pessoa ou duas que assaltaram aqui uma lojazita que aqui havia e tal, mas as pessoas eram tudo sérias, estava tudo aberto, estava tudo bem. Não havia o que há hoje. Eu saio de casa todos os dias com o coração nas mãos. Tenho lá aquilo um bocado aberto. Acha que havia mais segurança? Então não havia, em tudo. E havia respeito, as pessoas tinham respeito umas pelas outras. Havia uma hierarquia, havia aqui o de Silva, que era um senhor que fez muito pelo lugar. Prontos, e era sempre mais respeitado que os outros. Falava com o governador civil, já na altura, falava com os presidentes da Câmara, as outras pessoas tinham alguma humildade nisso, mas ele não usava o poder dele para rebaixar ninguém. Pronto, era o senhor José Bastos, mas o senhor José Bastos, mas não, tens que fazer isto porque eu tenho que passar no cartel, porque assim, não senhora, havia amizade, havia de respeito, havia sempre um ou outro, logicamente que as coisas não são assim, também, mas agora há muito mais quantidade, há muito menos carinho, há muito menos compaixão, há muito menos ajuda, é diferente, embora se faça, mas é diferente, e depois há sempre o interesse. Ora bem, uma das coisas que eu sempre achei, temos um trilho, pronto, e passa por uma levada, onde antigamente fazia girar uns moinhos.
temos aqui alguns carreiros utilizados, tinha um que ia para a minha casa. Eu gostava, se as câmaras tivessem a nossa junta de freguesia, mas hoje ninguém quer dar valor a isso. Há quem com carreira onde eu passo, eu sou ministro da Comunhão. Pronto, e faço, normalmente sou eu que faço aqui o compasso pascal, sirvo de padre. Os padres são poucos e eu vou fazer. E há aqui uns carreiros que a gente utilizava praticamente só na Páscoa. E esses carreiros estão em decadência. Um até passa pelo terreno da Carla. Estão em decadência. Aquilo se ficasse arranjado, aqui a Ribeira de Fragos e também o Vilarinho, era um atrativo para as pessoas, visitar as coisas. Já temos um rio bonito, uma margem do rio, essas coisitas pequenas, de pequeno valor, mas fizesse uns trilhositos diferenciados, cadastrados, tudo direitinho, e que metesse um piso diferente, não era pessoal catrões, era um quadro brita, miúda, tirar as lamas, e chamava a atenção das pessoas. E até podia ter aqui alguém responsável por acompanhá-los, pessoas do lugar, se quisesse frequentar. Era uma maneira do lugar ser mais bem, ser promovido. Eu também não sou a favor de termos aqui lugares agora que vão passar a cidades. Também não quero isso, Deus me livre. Era não descaracterizar as coisas. Aqui o meu cunhado Fernando, esta casa era da minha madrinha, não, está mais ou menos bem. Fez aqui uma escada atrás, de acesso lá acima às águas furtadas. A escada era interior, aqui na cozinha. Eu lembro muito bem disto, mas muito bem mesmo. A minha madrinha foi uma grande amiga que tive. Naquela altura a gente tinha aí umas latas de milho com um sobrinho trazia da Nestlé, ninguém sabia o que isso era, e eu chegava aí, vinha da escola de Oliveira, vinha visitá-la, caneco, e ele, André, vai ao milho. Então tirava um bocado para uma malgazita e depois já era com a colher. Aquilo era complicado de comer. Muita gente falasse o caneco, aquilo vinha de uma boca fora. Mas era bom, era gostoso. Latas fechadinhas, com o símbolo da Nestlé, lá um ninho com um passarinho, e aqui vinha lacrado em alumínio, abria-se o lacre, caneco. Era bom.